Como é que avalia este todo enredo baseado na própria organização? Depois iremos aos discursos lá proferidos. Bem, bom dia, caros telespectadores. Bom dia, assim, Massango. O que me presta a dizer em relação a tudo aquilo que está a acontecer em Moçambique, trata-se aqui de um momento histórico, não é? Um momento de viragem profunda, porque depois de reflexão interna, a Frelimo percebe que é preciso, não é, atacar questões fundamentais, não é, que são cruciais para o desenvolvimento de Moçambique. A província de Manica, concretamente a cidade de Chimoio, parou para receber os membros do Partido Frelimo, para receber o presidente Chapo, para refletir conjuntamente sobre questões muito importantes da vida do país. Aliás, eu sempre digo que a Frelimo é o partido com os melhores quadros desse país. Não faz sentido que o país se encontre na situação que se encontre, tendo a Frelimo como o partido que congrega os melhores quadros de diferentes níveis e esfera de atuação. E a reunião do quadro vem mesmo provar isso, que de facto a Frelimo lança aqui um repto para dentro, uma reflexão virada para si mesmo, que significa que reconhece um conjunto de desafios que Moçambique apresenta, não ignora os problemas que Moçambique apresenta, desde problemas ligados à corrupção, problema ligado a tráfico de droga, a branqueamento de capital, a crime organizado, as desigualdades sociais, a fome, a pobreza, entre outros. A Frelimo reconhece, porque uma coisa é, né, falar e não assumir que esses problemas existem. O que nós estamos a verificar é que a Frelimo assume que de facto esses problemas existem e é preciso atacá-los de frente. E ao assumir que há uma necessidade de atacar os de frente, é preciso também que haja reforma interna dentro do próprio partido. É preciso que os camaradas se engajem, se comprometam, não é, no desafio de transformar o Partido Frelimo para responder de facto às demandas da sociedade. Agora, este é um fato. E outro fato, o Partido Frelimo também distancia-se de todos aqueles que se escondem atrás do Partido Frelimo. Todos aqueles que usam o Partido Frelimo, não é, para enriquecimento ilícito, todos aqueles que usam a Frelimo para se esconder ou para tirar benefícios próprios, né, em detrimento dos cidadãos, todos aqueles que roubam a economia nacional, prejudicam o país. A Frelimo manda aqui uma mensagem clara, que a corrupção será veementemente atacada de frente e não haverá complacência, né, no combate à corrupção. Essa é uma mensagem muito importante, porque de facto, não é, já estava a haver aqui uma espécie de vergonha, não é, que muitos camaradas usavam inclusive o próprio Partido Frelimo para, né, movimentar e desenvolver seus negócios obscuros. E a Frelimo manda uma mensagem clara de dentro para fora, que não vai compactuar de maneira nenhuma com atitudes desviantes daqueles que querem confundir uma organização política, não é, aquela organização que nasceu do povo e se desenvolveu-se dentro do próprio povo. A história do Partido Frelimo é muito clara em relação a isso. A Frelimo é um partido das massas, das transformações sociais. Nasceu dentro do seio do povo, desenvolve-se dentro do povo. E a articulação entre o Partido Frelimo e o povo sempre foi clara. Foi clara. Sucede que nos últimos anos esta articulação deixava de ser muito eficiente, deixava de ser muito pragmática. Aliás, há quem diga que a Frelimo estava sendo capturada por grupos de interesse, por grupos que queriam privilegiar apenas o seu interesse em detrimento de privilegiar os interesses da nação como um todo. De onde é que veio esse grupo? Em que momento a Frelimo começou a deixar de ser este partido que se identificava com massas, onde as pessoas se identificavam com ele? Olha, eu sou muito adepto de um grande pensador chamado Joel Megdal, que diz que as sociedades
elas se fragmentam em grupos. E os grupos se articulam, se formam e cada grupo visa tirar benefício ou maximizar o poder para si. Por isso que nós temos, às vezes, grupos de empresários, grupos de... até sindicatos de crime. São grupos que se congregam, não é? Se juntam para tirar benefícios. E esses grupos, é interessante, esses grupos, inclusive, se infiltram nas estruturas formais para ver se tira proveito disso. Agora, não há precisamente datas e momentos em que podemos aferir que esses grupos que em algum momento poderiam fazer uma seleção de quem é, como é, quem deve ser para atingir um certo nível. Em algum momento poderíamos ter esse problema de ter infiltrados? Bem, a coisa assim não é tão simples, porque os infiltrados não têm uma marca, né? Os infiltrados, inclusive, até se apresentam como bons camaradas. São capazes de pagar cota, cumprir com todas as diretivas do Partido Frelimo e ninguém conhece o que vai no coração das pessoas. Isso leva tempo, é um processo. E, aliás, vale aqui lembrar que não é um problema apenas do Partido Frelimo. Todos os partidos no mundo apresentam esse desafio, né, de, durante o seu processo de crescimento, né, ir purificando, ir se ajustando, não é, ir, né, se consolidando, porque, de facto, esses grupos existem. Há de perceber que mesmo, dizia nas organizações de sociedade civil, quantas vezes você já ouviu dizer que determinado grupo, inclusive, teve financiamento de uma organização internacional para ajudar ou para fazer assistência num local X, mas quando nessa assistência, muitas das vezes não é feita. Isso, não é? É mesmo de natureza humana. O ser humano é muito complexo. É de natureza humana. Agora, o povo, a sociedade moçambicana fica muito satisfeita quando aparece um líder do topo. Ali está o papel da liderança. Quando um líder do topo manda uma mensagem muito profunda para dentro. Primeiro, reconhece que existe esse problema e manda uma mensagem muito profunda para dentro, a dizer que, olha, seremos implacáveis no combate à corrupção. Manda a mensagem de que todo o cidadão, todos os moçambicanos deverão participar no processo de desenvolvimento. Todos os moçambicanos deverão né, apontar os corruptos, deverão denunciar junto às autoridades. Nós temos gabinete de combate à corrupção, nós temos a Procuradoria da República. Aliás, a legislação moçambicana também defende a ideia de proteção dos denunciantes. Se você denuncia, a lei também garante um conjunto de mecanismos que permite com que o denunciante seja protegido legalmente. É necessário que a sociedade, não é, aproveite dos instrumentos à disposição para tornar o país mais transparente. Agora, eu fico ainda mais satisfeito, porque com a mensagem do chefe de Estado ficou claro que corrupção, não é, comportamentos desviantes, não é padrão do Partido Frelimo. Porque às vezes precisamos, como disse o chefe de Estado, separar o trigo e o joio. Uma coisa é organização partidária, que se orienta pelos seus instrumentos, desde estatutos, diretivas e tudo isso. E se você for a ler esses documentos todos, não vai encontrar em nenhum capítulo, nenhum artigo, que diz, olha, quem aderir à organização política Frelimo tem um caminho aberto para fazer corrupção. Pelo contrário, as diretivas, os estatutos são claros. Invoca mais a necessidade de integridade, de transparência, de humanidade, de engajamento social, de articulação com o povo, principalmente. No entanto, a natureza humana, as questões ligadas à ética e integridade, levam o ser humano a se desviar. Seja ela na família, seja ela nas organizações partidárias, sejam elas mesmo nas organizações sociais, o ser humano é propenso a esse tipo de comportamento. Daí a corrupção. Mas a corrupção é combatida também com a lei, com os instrumentos legais. Por isso que mesmo o chefe de Estado também chama a atenção que não devemos denunciar as pessoas apenas por simples prazer de manchar a sua imagem. Okay?
devemos denunciar de facto quando existem provas substantivas para o fazer. Sob pena também de que, se estiver apenas a querer denigrir a imagem de outra pessoa, a lei também será... Imagens destes dizeres do Presidente da República, assim como... O que entendo quando um quadro do partido sênior, com 70 anos de idade, diz que o que eu vou dizer pode ser um suicídio, mas não tenho nada a perder, já tenho uma idade avançada, posso morrer. Qual é a percepção que o Dr. Tenso face a isto? Será que os que têm 50, 20, 35 anos estão no silêncio porque ainda querem viver, querem comer e só vão abrir a boca quando tiverem 70 anos? Qual é a percepção? Bem, eu acho que aqui houve uma figura de estilo, não é? Aliás, o ser humano se socorre mesmo nas figuras de estilo, desde o pleonasmo, o contraste, para reforçar o discurso. Eu vejo esta fala como um recurso a alguns elementos, né, para reforçar aquilo que a seguir ia dizer. Mas o fato que quero aqui apreciar com a intervenção daquele senhor é que a reunião de Chimoio, a conferência, 11ª conferência de quadros de Chimoio, né, valeu pelo fato também de criar condições para que todos tenham a possibilidade de falar livremente, de dizer aquilo que acham. Porque provavelmente nas outras reuniões havia aqui uma espécie de ceticismo, de desconfiança, de insegurança, mas o presidente Chapo quis aqui fazer diferente. Fale, fale, fale. Desde aquilo que você vai falar, contribua para o fortalecimento do Partido Frelimo, contribua para o engajamento do Partido Frelimo, contribua para que o Partido Frelimo torne-se mais forte, não é? Engajado, participativo, transformador. Não é? Isto é que é a mensagem central. E, de facto, pelas informações que vai nos chegando, que sabemos é que muitos que estavam na reunião de quadro puderam, de facto, apresentar suas ideias, puderam apresentar aquilo que pensam, aquilo que impede o desenvolvimento do Partido Frelimo. Daí que a reunião de quadro foi uma reunião muito produtiva. Esperemos, inclusive, que o Congresso do Partido Frelimo que vai seguir, o Congresso vai ser ainda mais produtivo. Okay? Então, a mensagem é clara, o Partido Frelimo dialoga consigo mesmo, acima de tudo. Faz uma reflexão interna, reconhece que há problemas no país, há problemas ligados à corrupção, há problemas ligados à prepotência, okay? Há problemas ligados a uso indevido do poder por parte dos dirigentes. A Frelimo reconhece. E essa reunião apontou com clareza os problemas. Agora, o passo a seguir é apontar as soluções. Uma das soluções que foi apontada em relação à corrupção foi: sempre que há indícios bastante sustentados com prova, o cidadão deve denunciar. E nós temos que ter essa cultura de denunciar. Este é o primeiro ponto. Mas há de haver um conjunto de soluções que aí vão seguir. E esperamos sinceramente que a partir desta fala do chefe de Estado, o país começa a sinalizar claramente, não é, mudanças profundas e estruturantes rumo ao desenvolvimento. Há uma percepção, quando não põe mais pessoas na linha, faz favor, que segundo alguns analistas, que este vídeo que acabamos de partilhar mostra que no seio da Frelimo há pessoas revoltadas, há pessoas que em algum momento não se identificam com muitas coisas negativas que lá acontecem e que o discurso do Presidente da República do fecho desta Conferência Nacional foi um discurso reinventado depois deste vídeo que viralizou, este vídeo em que alguém filmou propositadamente e divulgou. Então o chefe do Estado teve de se reinventar e trazer aquele discurso para
para que não houvesse sequer má interpretação face a este cenário. Como é que interpreta, se calhar, as pessoas que pensam assim? E também temos críticos que não vê com bons olhos o facto de alguns funcionários da gestão pública terem aberto mão dos seus afazeres e dirigidos, focados simplesmente naquela atividade do partido. Como é que avalia esses dois pontos? Em relação ao primeiro ponto, eu acho que a reunião de quadro foi uma reunião muito pragmática, muito realista, onde todos os quadros tiveram oportunidade de expressar aquilo que pensam, de contribuir para o desenvolvimento do Partido Frelimo. Okay? Eu não vejo isto como um ataque a ninguém. Apenas é uma reflexão interna, porque mesmo nas nossas famílias, se de facto nós queremos resolver um problema, nós precisamos também discutir com transparência, com pragmatismo, com um olhar firme sobre as questões que desequilibram o desenvolvimento da organização. Isto é um fato. Okay? Agora, mais do que fazer uma crítica, eu encontro o elogio. Significa que o partido está a se abrir, não é? Aquele partido que tendia a ser um partido mais fechado, o partido está a se abrir para diferentes ideias, para diferentes percepções, sentimentos, emoções. O partido está a se abrir para isso. E ao se abrir para isso, é natural que também a sociedade comece a verificar um conjunto de ideias diferentes. As ideias diferentes, ou a diferença de ideia, por si só não é problema. O que transforma efetivamente as sociedades é o fato de haver pensamento livre e pensamento diferente. Não é? Não estamos a esperar que todos pensassem na mesma diapasão, que todos concordassem com todos, da mesma maneira que o senhor que apresenta-se ali disse o que disse, não é? Apenas aquilo é um trecho. Há de perceber que também há outro que disse outra coisa. Então é isto que faz com que um determinado partido político cresça, né, se fortaleça, porque a diversidade da ideia. Não é? O Partido Frelimo tem um lema que é unidade na diversidade. A diversidade de ideia, sem perder o foco, a determinação, isto não é um problema. Pelo contrário, é o elemento que acrescenta, que agrega, que transforma o próprio partido. Agora, em relação ao segundo ponto, presumo que está-se a referir ao Novunga, não é? Que fala que houve indivíduos que foram participar na reunião do quadro. Eu só queria lembrar uma coisa. A lei-mãe da República de Moçambique é a Constituição da República de Moçambique. O que significa que nenhuma outra norma jurídica deve contrariar os dispositivos da Constituição. Okay? Na Constituição da República, defende-se a ideia de associativismo. Defende-se a ideia de cada cidadão ter preferências de escolha de um partido. Defende-se isso. É na Constituição. Não estou a falar de uma lei ordinária. Não, na Constituição da República. Quer dizer, o direito de eu, você, o outro, se associar, participar numa agremiação política é um direito previsto na Constituição. Os indivíduos que estão no Chimó estão a fazer o gozo, o uso pleno de um direito consagrado na Constituição. Não estão a contrariar a Constituição. Agora, da mesma maneira, existem leis abaixo da Constituição que defendem a necessidade de maior envolvimento dos funcionários públicos, não é? Não faltar ao local de trabalho. E quanto à ética de deontologia profissional, como é que olhamos para esses profissionais que deixaram de exercer suas funções e foram para aqui para este? Olha, aqui não há qualquer argumento que contraria a Constituição. Não existe isso. A lei-mãe abona todos eles. Olha, a lei, a Constituição da República é clara sobre o direito de associação, o direito de participar. A Constituição está lá. É apenas... Eu às vezes penso que não vão